vocês nunca mais esquecerem. Adão teve 3 filhos. Quais? Caim e Abel. E 7. Muito bem. Gente, para quem vier na escola, que fala assim, eu vou vir, aí a gente está dando um caderno, tá? Para anotar, tá sendo muito bom. Caim matou Abel e Caim sumiu no mundo. Ó, de Caim, quando a Bíblia fala assim, as filhas dos homens, porque Caim ele saiu da presença do Senhor. Então aqui ele tem as gerações de Caim, mas não é contada na geração dos filhos de Abraão. Então 7, ele gerou várias pessoas, tal. Aí depois veio Noé, porque Deus ia destruir a terra por causa da maldade. A maldade geral. Tinha os profetas de Deus, tinha as pessoas que andavam com Deus. Aí Deus chamou a Noé. E aí veio o dilúvio, destruiu tudo, aí começa tudo de novo. Aí Noé tem 3 filhos. Quais são eles? Vou te proibir de falar a próxima vez. Que entendeu? Não entendi. Não, eu falei que eu vou proibir ela de falar a próxima vez. Deixa os outros falar. Brincadeira. Viu? Sem cão e Jafé. Talvez você tenha ouvido a expressão antissemita. Agora está falando muito disso. Pessoa que é contra judeu, que quer matar, e Hamas, aí nos jornais fala muito de antissemita. Por quê? Sem. Antissemita. Aí de 100, Deus, aí depois vem aí começa a Terra, novamente. Agora, só um minutinho. Você está falando aí que Adão teve 3 filhos. Que a Bíblia registrou, mas depois fala assim, depois teve filhos e filhas. Os principais, importante. Imagina a multidão de filhos. É importante. Né? Então, aí Deus chama Abraão. Nós estamos aqui agora, em Abraão. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos pôr uma cadeira aqui mais perto assim. Gente, para viver 900 e tantos anos... Não, senta aqui perto da Cláudia. Até Noé, eles viviam muito tempo, né? Foi Matusalém que foi o que viveu mais, é isso? Matusalém. 900. Isso. Então, Abraão, ele tinha 75 anos quando Deus o chamou, né? E aí teve, a semana passada a gente viu, pega o microfone, é importante. Aí teve aquela guerra dos 5 reis, tal, não vai dar para a gente voltar nela, mas é uma guerra que, por causa de, aquela coisa, nós estamos até sendo conduzidos a pregar sobre isso. Muitas vezes a gente entra em furada por causa dos outros, entra e faz negócios errados por causa de influência. Então Deus chamou Abraão e falou, sai da terra, vai embora, mas ele levou Ló com ele. Deus não mandou trazer ninguém, mandou simplesmente sair. E Abraão, ele não tinha nenhum herdeiro, ele tinha aquela multidão de gente, ele era muito rico, tinha muita gente trabalhando para ele, mas ele não tinha nenhum herdeiro, né? E aí Deus chama ele e fala assim, de você eu vou fazer uma grande nação e tal. E aí ele chama Deus chama ele, vai lá para fora da sua tenda, conta as estrelas se você consegue contar. Aí nós estamos no capítulo 15, tá? Se você quiser deixar aberto aí que nós vamos ler muitas partes. E olha só, Cláudio, lê para mim o capítulo 15, 6. Então ali Deus está fazendo, Deus ainda não está fazendo uma aliança, não. Deus está falando para ele o que vai acontecer. O 15, 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Imputado. Atribuído. Imputado. Nós vamos ver isso quando a gente estiver estudando Romanos. Imputado.
Hebreus também, né? Imputado é o seguinte, você tem uma conta bancária, aí eu vou e lanço um dinheiro lá. Aí você fica assim, mas pastor, eu não fiz nada para ganhar dinheiro. Não, eu estou te dando esse dinheiro. Isso é imputado. Ou é quase que obrigado assim, a aceitar. Ser obrigado a aceitar. Imputado é isso. Então, Abraão creu na promessa. Então, no Antigo Testamento, as pessoas criam na promessa. E eram salvos porque eles criam na promessa do Messias, que o Messias viria. Ô, gente, isso aí, vou confessar para vocês, isso aí custou entrar na minha cabeça. Hã? O imputado, né? Depois você explicar. O meu foi escrito assim, ó. Abraão creu no Senhor e por isso o Senhor o aceitou. Creu, né? Essa linguagem é a linguagem de hoje, né? Muitas vezes a linguagem não é muito clara para nós. Deus não é bem Deus o aceitou, né? Deus aqui é que ele creu. Gente, vocês vão ver por que Abraão creu. Isso aí no Antigo Testamento, não era no tempo da graça, né? No tempo da lei. Então guardou aquilo para lá para frente. No Novo Testamento a salvação é em Jesus, tá? Guarda isso, só em Jesus. E no Antigo Testamento eles eram salvos porque eles criam que Deus enviaria o Messias. Então Abraão, Deus falou com ele e ele simplesmente creu. Isso é o que fez a diferença na vida de Abraão. Vocês vão ver aqui que Abraão creu, assim, o negócio era bravo, viu? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele foi tipo assim, caiu na conta dele justiça. Você é justo porque você creu no Senhor. E aí o capítulo 7, lê para mim o capítulo 7, ou não, verso 7, o 15 e 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur, dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Então, e aí, gente, Deus é um Deus muito didático. Ele ensina de uma forma... e Abraão ficou tão feliz com a promessa que Deus tinha dado para ele, que ele matou alguns animais e ia fazer um sacrifício. E olha o 12, lê para mim, moço, lê o 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então, olha só, ele fez o sacrifício, só que ele caiu no sono, e aí pode continuar lendo o 13. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Peraí, só um minuto. Trevas. Então ali houve trevas assim, densas, ele ficou meio apavorado ali naquela hora, porque Deus queria ensinar para ele, pode continuar. Peraí. No 13, nós estamos no 13. Mas não terminei o 13. Ah, tá. Que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão. Isso. Rapaz, e será afligida por 400 anos. Rapaz. Senta aqui, danado. Então, olha só, Deus está chamando Abraão. Olha aqui, olha como é que Deus andou na história aqui. Ó. Deus chamou Abraão e falou com ele. E Abraão teve Isaac e Ismael, nós vamos ver mais para frente. Aí Isaac teve Jacó e Esaú. Aí Jacó teve 12 filhos e teve José. Aí foi para o Egito. E aí 400 anos de escravidão. Olha só como é que Deus estava falando com Abraão. 1, 2, 3, 4 gerações que iam para o Egito. Então, aqui ele está falando, ele é muito didático. Primeiro ele jogou trevas ali, dando noção capítulo 15 e 12. Ele colocou trevas para poder falar, Abraão, negócio seguinte, não vai ser fácil não, vai ter problema, a sua geração vai ser peregrina em terra estranha, mas depois eu vou livrar e tal, e será grande, o verso 14 fala que será grande em riquezas. E aí
No 18. Ah lá, e sairão, né, da escravidão, né? Isso. Sairão com grandes riquezas. E isso que aconteceu quando eles saíram lá do Egito, né? Da presença de Faraó, né? Aí eles receberam, né, riquezas daquele povo todo ali do Egito, né? Para sair. E lá, com Abraão, ele estava falando o que aconteceu lá na frente. E aí, vamos lá, lê o 18 para mim, por favor. 18? 17. Lê, 15, pode ser o 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Então aqui Deus faz uma aliança nesse lugar aqui, ó. Ele falou das trevas, ele falou que ia ser um lugar difícil, um tempo difícil, e aqui ele faz uma aliança com Abraão. Aí, no caso aqui, é Abrão ainda. Abrão, nesse caso aqui, ele tinha 75 anos, né? Nessa época, 75 anos. E aí nós vamos ver uma confusão que ele arrumou aqui. Então Deus fala com Abraão, e Abraão, ele estava morando na Terra Prometida. Nessa Terra Prometida que o pessoal saiu aqui, ó, em Canaã. Abraão já estava morando lá, só que Deus falou assim, olha, vou te dar, não é agora não. É igual quando Deus fala assim, olha, vou te dar toda a sua família para Jesus. Aí você fica desesperado. Meu Deus, não pode morrer ninguém. Gente, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Então, muitas vezes a gente fica querendo passar o carro na frente dos bois. Né? A minha sogra que é bom de ditado, às vezes a gente erra um pouquinho de ditado. Por que passar o carro na frente dos bois? O boi é que puxa a carroça, o carro, né? A gente imagina que é carro comum, né? Mas é a carroça. Então, a gente precisa esperar o tempo de Deus. E aí, olha só, no capítulo 16 agora, nós estamos estudando o Velho Testamento, mas a gente está indo bem correndo, sabe? Nós não vamos ler genealogia, nós vamos só resumir os capítulos e você vai guardando, vai perguntando aí se você tiver dúvida. É interessante como que Abrão andou com Deus, né? Que até o 15:1 fala lá, olha, o Senhor falou para ele, eu sou o teu escudo e o teu galardão vai ser muito grande, né? Sobremodo grande. Imagina a gente ter visto o Senhor assim, hein? Então, mas antes o Senhor tinha falado para ele, anda na minha presença e ser perfeito. E é interessante que é o que a gente também está estudando lá em Atos, né? A obediência, a questão de obediência. Os discípulos, assim, o Senhor falava assim, vai, até Filipe, né? Aí o Senhor falou assim para ele, vai para o deserto. Ele imediatamente foi para o deserto. E lá que o Espírito Santo conduziu ele para outras coisas, né? Então é a mesma coisa, a obediência sem questionar. Obedecer sem questionar. Isso é tremendo. Abraão, ele para nós, lá em Hebreus, fala muito sobre Abraão, que ele é o pai da fé. Vocês vão ver aqui por quê. Então, Abrão significa pai de muitos. Então, os nomes eram assim. Você falava o nome do cara, era o significado dele. Então, você falava assim, tudo bem, pai de muitos. Tinha 75 anos, casado, tudo bem, pai de muitos. Ô, pai de muitos, vão ali comigo. Aí, ele passando vergonha, porque o nome era pai de muitos e não tinha filho nenhum, né? E Sarai era o nome da mulher dele. Sarai quer dizer minha princesa. O nome significa. E aí, Deus prometeu que ele ia ser pai de muitas nações e tal. E aí foi passando tempo, e passaram-se 25 anos. E aí a Sarai falou assim, Abraão, o negócio é o seguinte, está demorando, estou achando que Deus esqueceu, né? E Abraão, Deus não falou com Sara, ele falou com Abraão. Toda a conversa que ele teve é com Abraão. A Sara, ela cria porque ele tinha comunicado com ela. Então, era um povo, antes de seguir a Deus, eles eram um povo idólatra, o pai dele e tal. E aí,
A Sara fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho uma mulher, uma escrava. O pai dele fabricava imagem de escultura. Aí a Sarai falou assim, ó, eu tenho aqui uma escrava egípcia, toma ela por mulher, e aí você dá, ela trará filhos ao meu colo por intermédio dela. Naquela época era comum, não quer dizer que era aceitável. Deus nunca falou, tome várias mulheres. Deus criou Adão, e criou Eva para Adão. E Lameque foi o primeiro que tomou 2 mulheres. Ele foi tomando. E aí não quer dizer que Deus aceitava aquilo, que aquilo era próprio, mas tornou-se comum. Né? É comum aqui, o povo vai juntar. Comum. Ninguém liga mais. Né? Ninguém vírgula, né? Oi? A pergunta para ele lá, que ele vai ser uma boa pergunta. Porque não dá para a gente saber. Porque né? não falou para Abraão? Lei para Davi, Mas Deus já tinha prometido, Isaac seria o filho da promessa, né? Não falou que Sobre mulheres. Ah, mas isso já era desde o início. O que Jesus fala quando os fariseus foram arguir ele lá? Jesus fala assim, não é assim desde o início. Isso aí é a lei mosaica, né? Mas não foi assim desde o início, né? Olha, se você olhar lá em Mateus... Então, Jesus respondeu isso para eles, não foi assim, né? Deus criou Adão para Eva e a Eva para Adão. Mas tem coisas que não dá para a gente sabe, a gente tem um ditado que é o seguinte, quando a Bíblia se cala, a gente não fala, né? Então, ele, voltando lá, aí Abraão pegou ela como mulher dele também, e ela concebeu, e a partir da hora que ela concebeu, ela ficou grávida, ela começou a desprezar a Sarai. Começou a desprezar, porque ela concebeu e a outra não. E a Sara ficou brava. Ela arrumou confusão e agora ficou brava. Ela chega para Abraão e fala assim, olha o que está acontecendo aí. A mulher está me desprezando, a escrava está me desprezando. Aí Abraão fala assim, olha, faça com ela o que você quiser, porque ela é sua escrava. E aí a Sarai brigou com Agar, desprezou ela, humilhou ela, e aí a Agar fugiu para o deserto. Foi embora, fugiu, e aí um anjo do Senhor achou ela no deserto e falou assim, volta para lá, se humilha perante Agar, porque o menino que vai nascer vai se chamar Ismael, e eu vou fazer dele grandes nações. Volta lá. E aí ela volta e aí ela volta, se humilha e ela tem a Ismael, o filho. E aí Ismael, aí passou o tempo, Ismael já tinha 13 anos depois disso, e Abraão já estava com 99, olha só, 99, faz as contas aí, 75 menos 99, 24 anos. Você imagina, ele ficou 24 anos ali morando na terra de Canaã, esperando a promessa de Deus, que era o filho prometido. Só que Ismael, olha que interessante, Ismael é o filho da escrava. E o Isaac é o filho da promessa, é o filho que Deus falou com Abraão. Só que Abraão não quis esperar, ele estava esperando. Então, Isaac é o filho, o Ismael é o filho da escrava e o Isaac é o filho da promessa. E aí, aos 99 anos, aí nós vamos para o capítulo 17, aos 99 anos, então, aí Deus chama Abraão de novo, lê para mim por favor, 17:1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Pode continuar. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Olha só, pai de numerosas
nações, não é uma nação só, não é só Israel, não. É pai de numerosas nações. Então, Abrão era pai de muitos e Abraão, olha só, uma letrinha muda para pai de nações. Está no verso 5 isso. Abrão já não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Isso, então, e Sarai também Deus vai mudar o nome dela. Numerosas nações. Lê o 8, por favor. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então, ali Deus fala assim, toda a terra de Canaã eu te darei em quê? Em o quê? Possessão Perpétua. Possessão perpétua. Por isso que o judeu é desse jeito, gente. Ele vai lutar até a morte, porque essa terra é deles. A terra de Israel pode entrar. A quantidade de gente que já morou ali, naquele lugar, naquele cantinho ali, depois que Israel saiu de lá. Então, mas a Israel ali, onde está Israel hoje, é uma possessão perpétua. E eles não vão abrir mão nunca daquele lugar. Então Deus deu toda aquela terra. Diga. E perpétua significa? Para sempre. Lê para mim o 9 e o 10, por favor. Disse mais Deus a Abrão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Toda vez que Deus faz uma aliança, ele deixa um sinal para que as pessoas possam guardar aquela aliança. Por exemplo, eu vou fazer uma aliança com a Cláudia, eu fiz uma aliança com ela, uma aliança no dia do casamento. Então, qual que é o sinal? É a aliança, é o anel. Então, Deus, sempre que ele faz uma aliança, ele põe um sinal para que a pessoa, toda vez que ela olhar para aquele sinal, ela lembre que ela tem uma aliança. Então, nessa aliança aí que Deus ia dar a Canaã como possessão perpétua, a aliança era a circuncisão. A circuncisão é eles pegam um neném quando ele é novo, 8 dias. De 8 dias, né? E eles puxam o prepúcio lá do órgão genital dele, corta, sem anestesia, sem nada. A pele. Hã? Corta a pele. A pele, corta. Não é a ponta, não. Corta a pele. Mas aqui, um detalhe interessante, que quando... Foi uma ordem de Deus, né? Então, assim, e muitas vezes naquela época, eles viam que se era judeu ou não, se era circuncidado. E também, então, que tinha aliança com Deus. Deus, gente, tudo que Deus faz não é à mesmo toa. Guerra, quando pegava algum ali. As coisas que Deus faz não é à toa. Esse prepúcio que cobre o pênis, ele dá muita infecção se você não lavar direito. Quando você é menininho, quando o menino é pequenininho, na hora de tomar banho, lava ele. Então, porque ele pode dar infecção, porque ele está sempre ali sujeito a restos de urina. Então, Deus, ele faz a circuncisão e, com isso, ele evita que haja infecções futuras. Então, quando na guerra, quando Hitler mandou matar todos os judeus, às vezes o cara fala assim, não sou judeu não, então abaixa as calças aí. Aí na hora que abaixava a calça, que a pessoa era circuncidada e estava comprovado que ele era judeu e morria na hora. Então era um modo também das pessoas se identificarem, né, como judeu. Então todo macho era circuncidado. Agora o 16. 16, pode ler até o 20. Abençoá-la-ei. Peraí. Mas aqui já está. 16 já fala de Sara. Pode ser isso mesmo. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei
e ela se tornará... Não, gente, estou lendo mal, hein? E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Continuar? Pode continuar. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então, olha só, nesse tempo aí... Posso fazer uma pergunta? Aí, gente, quem que aparecia para Abraão? Alguém sabe? Hã? Muitos, quando fala assim, quando fala o Senhor apareceu, é o próprio Jesus, né? A gente vê, ele é a imagem do Deus invisível, né? Então, lá na fenda, né, quando Moisés pediu para ver o Senhor, aí o Senhor falou que ele ia ver, como que é o versículo? Ia ver a imagem dele, né? Pelas costas. Pelas costas. Ali acho que é a própria glória de Deus, né? Porque Jesus apareceu lá embaixo também várias vezes, né? Como anjo, né? Para mim é Jesus. Então, aí, olha só, Abraão, Deus chega para Abraão e começa a conversar com ele, fala assim, olha, eu vou te abençoar e tal. Aí ele, mesmo assim, ele fica assim, não, Senhor, viva Ismael diante da tua presença. Ele creu, mas ele estava ali meio na dúvida ainda, né? Aí Deus falou assim, não, o Ismael eu vou abençoar, ele vai ser rei de várias nações. Gente, de Ismael veio uma boa parte desses povos que brigam com Israel até hoje. E aí ele fala, vou abençoar. Não, mas aí a gente não pode generalizar. Né? A gente não pode generalizar, falar que os povos que brigam com Israel não são, é uma partezinha, uma partezinha. Porque de Ismael veio todo o povo árabe, né? Inclusive desde da África. Então a Ásia, aquela região toda ali da Arábia, né? Então tudo ali veio de Ismael. Inclusive eu tenho parte de descendência. Mas você está defendendo essa parte, né? Mas o Líbano mas alguns, igual assim, a gente vai condenar todos os palestinos? Não, só é aquele grupo ali, por exemplo, né? Aquele grupo ali que briga com Israel, é uma partezinha do Líbano ali que briga sempre. Eu estou falando das nações que elas lutam, são inimigas de Israel. Mas sabe uma coisa interessante que a gente vê aqui? Gente, a Bíblia é tão linda que quando a gente vê assim, a história, a gente vê de um plano de Deus, né? A gente vê como se a gente estivesse vendo lá de cima assim, o povo na terra e tudo isso acontecendo. Porque a gente vê assim, a vontade mesmo de Deus e a vontade permissível, né? Então esse negócio aí de Sara chegar e oferecer a serva dele e ele aceitar Agar para ter um filho dela, isso aí não foi a vontade do Senhor, né? Mas e nem pediram permissão para o Senhor também não. Então, a partir daquilo ali, a partir daquilo ali, Deus teve um propósito, né? Então, a partir de uma coisa, Deus tem um propósito para várias finalidades. Né? Por exemplo, igual o caso de alguém tá na igreja, tal, de repente ele arruma uma confusão, trai a mulher, não é vontade de Deus isso, nunca, mas ele trai, tem um filho, aí o filho está lá, não teve culpa de nada, e muitas vezes ele se converte e tem um propósito perante o Senhor. Então, está dentro da vontade permissiva de Deus, né? Talvez isso aí possa explicar mais o que você me perguntou sobre
as esposas. E aí Deus fez aliança com Abraão, e aí tem esse negócio da Sara. A Sarai, ela já tinha parado, ela não tinha mais menstruação, não tinha ovulação mais. Então ela riu quando ela ouviu os anjos 90 anos. tinha 90 anos. E ela, quando ela viu o pessoal conversando lá fora, ela riu, achou. E aí, por causa disso, Isaac, o nome Isaac quer dizer riso. Então, nós vamos para o 18, então. O capítulo 18, lê para mim de 1 a 5. Por favor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mane, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Então, só um minuto. Esse episódio que Deus aparece para Abraão e fala que vai dar, que faz aliança, é bem próximo, talvez no mesmo ano que aconteceu essa aparição aqui, ó. Eram 3 homens, eram 2 anjos e o próprio Senhor, né? O próprio Senhor. Porque ele estava conversando com Abraão e também Abraão ele se ajoelhou, tá vendo? Tem um detalhe, o anjo não aceita adoração, anjos não aceitam adoração. Então, quando Abraão se prostrou perante o Senhor, Deus não mandou ele levantar, porque Deus recebeu a adoração dele. Então, por isso que a gente tem uma questão, para nosso entendimento. Eu vejo muita gente adorando, fazendo preces para o anjo Gabriel. Gente, misericórdia, fazendo prece para o anjo Rafael. Não existe isso. Isso é uma idolatria. É uma idolatria. Porque a Bíblia fala que aos seus, Deus dá ordem aos anjos. Então é Deus que dá ordem aos anjos. Pastor, se a gente falasse o anjo do Senhor acampa ao redor da minha casa, isso aí está errado? Não, só está citando a Bíblia? Não, mas olha, porque a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Sim. Né? Então, muitas vezes eu vejo pessoas mandando nos anjos. Então, isso aí vai contra esse versículo específico, né? Sobre essa questão de dar ordem. Então, a gente pede ao Senhor, Senhor, envia um anjo aqui, envia um anjo para poder, quando a gente vai orar por cura, muitas vezes Deus usa os anjos. Senhor, envia os anjos, Senhor, cercando o nosso carro, cercando a nossa vida, né? Protegendo-nos a nossa estrada. Deus usa muitos anjos. Sempre, né? Deus podia fazer uma palavra, mas ele muitas vezes ele dá ordem. Às vezes ele dá palavra e às vezes ele dá ordem. Mas qual que é a função dos anjos? São ministros, eles estão ao nosso dispor. São ministros de Deus. Eles estão ao nosso dispor. A serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, quem que são? Os santos, nós, os crentes, os cristãos. Então, eles estão ao nosso dispor. Então, por isso que a gente pede, Senhor, envia o seu anjo. E muita gente vê anjo, né, gente? Tem muitas experiências com anjos. Teve um anjo só que Deus enviou para poder ajudar o povo de Israel na guerra, que ele sozinho ele matou. Agora, olha que impressionante. Quando a gente vai lá em João, em Apocalipse, né? Gente, João tinha os discípulos de Jesus, mas João, durante 3 anos e meio, foi o que mais andou mais próximo de Jesus. Né? Então, ele é aquele discípulo amado, ele é chamado discípulo amado. Ele põe até a cabeça assim no ombro de Jesus, no peito de Jesus. E lá em Apocalipse, Jesus aparece para ele e também aparece um anjo. E esse anjo, quando vai revelar algumas coisas para ele, ele se prostra. Aí um anjo vira para ele e fala assim, levanta, eu sou conservo seu, não adora. Então assim, até ele que andou ali juntinho com Jesus, ele confundiu quando um anjo apareceu para ele, né? Ele falou assim, fica de pé, não me adora não, pelo amor de Deus. Eu sou conservo seu. Né? Então continua. Quando tem um enfermo, uma pessoa enferma, e a gente ora para Deus enviar um anjo ali, aí logo após a oração chega um cristão para orar, isso significa que não é o anjo que Deus enviou? Olha, por exemplo, quando eu peço a Deus, quando eu estou orando para alguém que está com a perna
entupida. Aí Deus podia dar uma ordem e pronto, resolver. Mas muitas vezes eu peço a Deus que... Entupida? Veia entupida, né? Bloqueada, trombose, sei lá, qualquer coisa. Aí eu oro a Deus para que envie um anjo, porque os anjos, eles têm anjos que são especialistas nessas coisas. Tem anjos que são guerreiros, tem anjos que são... Então eles... Aí a gente ora para Deus enviar um anjo para ele poder resolver esse problema. Então, se Deus enviar, ele vai enviar a cura. Mas ele pode também enviar uma pessoa, ele pode enviar um médico também. Então, a gente não fica parado em cima de uma coisa esperando algo sobrenatural. Né? Uma vez, né, eu já vi lá no seminário, a gente estava conversando, estava falando sobre anjos, manifestação de anjos. Aí um falou assim, a gente estava na estrada... E aí eu estava numa Kombi, todo mundo lá, a Kombi começou a pegar fogo, só tinha um extintorzinho, estava sem gás, sem pó. A gente começou lá, de repente apareceu 2 pessoas no meio da estrada com o extintor na mão, na estrada escura, com o extintor na mão, apagaram o fogo e sumiram. Qual que é a possibilidade de alguém chegar na estrada, 2 pessoas, cada um com um extintor, né? Se você tem um extintor, cada carro tem um, então seriam 2 carros. Mas como que apareceram ali do nada com um extintor na mão e depois sumiram? Então a gente entende que são anjos do Senhor que vieram ali, eles podiam chegar e pronto, mas eles chegaram com o extintor na mão. Né? O caso também aconteceu com a Cláudia, o cara, não vou entrar nesse assunto, antes de um outro dia. Ela tem uma experiência. Só uma coisa, eu mais um Márcio, eu estava indo lá para o salão, um velório de uma tia minha. Aí estava chovendo, né? Aí nós não sabíamos, o carro atolou. Atolou, esse carro não saía, sabe? Aí eu comecei a clamar e pedir, Senhor, envia um anjo do Senhor aqui, Pai, porque o velório já estava marcado, estava faltando 50 minutos para sair o enterro de lá, sabe? Envia um anjo, Senhor, aqui para ajudar a tirar esse carro. Meu Deus, não sei de onde saiu 2 moços lá. Eu perguntei ao pessoal lá, de onde eu dei assim, como que era os 2 rapazes, sabe? Ninguém passou, não conhece os rapazes aqui não, sabe? E de repente passou, a senhora chegou e no instante ela ajudou a desatolar o carro. Não, glória a Deus. Mas então a gente acha que é um anjo de asa. Não, gente, é homem. É homem mesmo. Chega um anjo de asa, a gente vai assustar. Vai É assustar. verdade. Então, depois que eu... Então, pode ser nessas situações, em algumas situações, que Deus envia pessoas, coloca pessoas, e pode ser que Deus faça vocês 2 e vai lá embaixo, resolve lá e volta rápido. Eu Então, creio muito, porque eu já tive muita experiência com isso. Aqui, tem um pastor, ele é assim, vocês vão achar ele meio doido, mas ele é meio doido mesmo, porque ele já teve muita experiência nessa área. Ele é mais de idade, né? Pastor mais antigo, pastor Coraiola. Ele tem muita experiência e ele dá até cursos, né, sobre o ministério dos anjos. Então ele fala, a igreja do Senhor era para estar lá na frente, mas não sabe usar o que está disponível para a gente, né? Então ele conta muitas experiências. Conta aquela do aeroporto, então, só uma rápido. Eu não lembro direito não, mas só sei que ele foi pregar lá nos Estados Unidos. Não sei se é o Washington, que é um aeroporto, um lugar muito aeroporto gigantesco. Aí na hora que ele chegou, ele viu o aeroporto imenso assim, e a pessoa da igreja ia lá buscar ele, né? Aí na hora que ele chegou, falou, como que eu vou encontrar um lugar lotado, entupido? Aí ele entrou numa uma sala no aeroporto, sentou lá e falou, Senhor, envie um anjo do Senhor agora e traz o fulano até a mim agora. Senhor, mas traga até 5 minutos. Aí passou um pouquinho, ele estava acabando de orar, abriu a porta e o homem falou que, o homem da igreja, né, eu não sei se é pastor da igreja lá dos Estados Unidos, falou que um homem deixou ele até na porta, né? Ele falou um negócio assim, mas sobrenatural. Sabe? Uma coisa assim, impressionante. Como é que você me achou? Impressionante. Eu fui andando assim, virando, e entrei nessa porta aqui e te achei. Ele falou que não, ele foi andando. Gente, agora esse negócio que ele falou que não ia falar, mas eu vou só resumir aqui. Aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu estava no meu carro, meus meninos
comigo no carro, aí lá em Belo Horizonte, aquele trânsito, né? Aí paramos ali na Avenida Brasil, no sinal, com Afonso Pena. Aí tinha um prédio construindo, eu tô bem olhando pro prédio, assim, né? Um prédio lindo em construção, e eu olhando assim pro prédio, de repente deu um estouro, e eu tô olhando assim, gente, o que aconteceu no prédio? Aí eu falei, mãe, o nosso carro! Aí estourou um negócio lá no motor, né? E sujou tudo de barro, o vidro assim, ó, da frente, né? Aí eu levei um susto, falei, meu Deus! E o trânsito, né? Tudo parado. Tinha acabado Meu a água Deus, toda na hora que eu radiador. vejo, tinha um homem na minha janela. Aí esse homem na minha janela, gente, depois de anos e anos que eu descobri que caiu a ficha, sabe? Sim. Aí esse homem na janela tá assim, não se preocupa, o que aconteceu no seu motor foi uma borrachinha que estourou e mostrou para mim, eu já tô com essa borrachinha aqui na minha mão, tem uma oficina do outro lado da rua, eu vou te empurrar o seu carro até do outro lado da rua, fica tranquila e eu vou lá e vou dar a borrachinha para eles, porque se você chegar lá, eles vão te cobrar muito caro. Então, com essa borrachinha, eles vão arrumar e não vão te cobrar. Aí me ajudou, empurramos o carro e lá eles arrumaram, o homem sumiu. O homem sumiu. E passou, gente, passou anos. A gente estava num grupo de casados para sempre e perguntaram para ele sobre anjo. Gente, esse negócio veio na minha mente, a cena inteirinha, de anos depois. Aí, no meio da turma, eu abri a boca e parei a chorar. Vocês acreditam? Eu chorei na frente de todo mundo, igual criança. Falei, meu Deus, aquilo que eu fiquei na dúvida foi o anjo que o Senhor enviou. Né? Então, assim, gente, o mundo, sabe, espiritual é tremendo, né? É viver aquilo que a gente tem falado, a gente precisa viver o sobrenatural do Senhor todo dia, né? E é importante, olha, pensa bem, muitas vezes fica assim, é coisa da minha cabeça. Não, a pessoa passou, gente, qual que é a possibilidade? A coisa da sua cabeça é muita falta de fé. Qual que é a possibilidade de uma pessoa estar com uma borrachinha dentro do bolso esperando um carro, um Gol? Não sei se estava no bolso, ele chegou com ela na mão. Eu sei, mas qual que é a possibilidade de ter um dentro do carro? Porque era um Gol 2092, né? E ele estourou uma borrachinha, que tipo aquela borrachinha da panela de pressão, de vedação. E ele estourou e acabou com a água do radiador. Se ela ligasse o carro, né, e fundir o motor. Então, é Deus cuidando, né? Deus cuidando nos mínimos detalhes para que a gente possa também, imagina, aquilo lá, aquela situação aconteceu para que hoje a gente pudesse dar esse testemunho e contar essa palavra. Então, os anjos, eles estão aí ao nosso dispor. Vamos continuar. A Bíblia até fala, né? Muitas vezes você está hospedando um anjo e nem sabe, né? Pois é. Né? Você está conversando com um e nem sabe. O anjo, ele foi lá, né? Ele soltou a Pedro na prisão, né? Não, então vamos lá. Vamos lá no 18. Mas tem a história também de Paulo, né? Que ele nem sabia se era uma visão ou se aconteceu de fato. Né? Umas coisas assim. O capítulo. Então vamos lá no 18, então, de 1 a 5. Vamos terminar o 18. Olha só, hoje nós vamos do 15, 16, 17 e 18. Qual versículo? De 1 a 5 primeiro. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Mamre. Eu já li isso. Já. De 1 a 5? Eu parei no 2 lá, ó. Vai. No meio do 2. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, quando ele viu os 3 anjos, né? Prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Então Abraão, ele não sabia quem que eram essas pessoas, né? Ele sabia o que era. Ele olhou, ele sabia que era Deus. Quando Jesus, né? aparece, a gente sabe. Mas ele talvez ele tenha achado que eram pessoas comuns, né? E ele preparou o novilho, preparou os bois, preparou comida. É o que a gente faz com o Senhor. Mas olha só, pelo que eu imagino aqui, os 3 apareceram. Mas ele se dirige a Jesus, ao Senhor. Porque ele fala assim, ó, Senhor meu, entendeu?
Então eu acho que ele se dirige a um só. Ou senhores meus, ele estava falando Não, com mas vocês, porque aqui ele fala para ele, né? Aham. Senhor meu, né? Se acho mercê em tua presença. E ele ajoelhou, prostrou. Então, aí Abraão, ele prepara ali alimentos, né? É o que a gente faz com E isso em com o filme, momento de adoração. isso em filme até, a imagem parece que até é fiel à palavra, porque geralmente tem os dois São anjos e homens, o próprio Jesus. Até mesmo lá em Sodoma, quando a gente vê, né? É. Aí Jesus, ele sai e fica só os dois anjos na destruição. Que acabou de falar a gente conversa hoje nem sabe, em Hebreus 13:2 fala assim, ó, não deixe receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospedeiros receberam anjos sem saber. Isso mesmo. Isso Muito mesmo. bom. Então, Abraão, eu imagino aqui, Abraão como se fosse um serviço ao Senhor. É o que a gente faz quando a gente faz um culto a Deus, né? A gente presta um serviço, fala, Senhor, manifesta-te no nosso meio, não vai embora daqui, não, como se ele fosse embora, né? Ele está em todo lugar, mas ele se manifesta onde há louvor. A Bíblia fala que ele habita no meio dos louvores, né? Não, só completando esse versículo que você falou, aqui a gente não tem esse muito costume de ser hospitaleiros, Hospitaleiro. né? Não tem, mas lá fora é muito, né? O meu pai contava que lá no Líbano, eles são muito hospitaleiros, entendeu? Então você vai fazer uma visita, se você não sentar na mesa e não comer, eles insistem ainda para você ficar lá, né? Então eles são muito assim, Tem a muita cultura comida, né? deles. É a comida dele. É a cultura deles. Então, assim, se você não fica, se você não come, é como se fosse uma desfeita. Então, eles fazem, tem maior prazer em receber as pessoas, né? Acolher. Acolher. Então, a gente vê... O povo fala que nos Estados Unidos o povo não liga com os outros, não. E aonde que a Rosânia tá também, né? São muito frios. Na Austrália, onde que ela tá lá? Ela está na Nova Zelândia. Aqui você chega aqui, abraça as pessoas, pega na mão. Lá nem pegar na mão, se você der a mão assim, não pode. Pode não. Nem dar a mão. Ela nos falou que braços. ela foi cumprimentar assim com um beijo, a pessoa olhou assim pra ela, sabe? Assustou. A pessoa é muito... Acho que o japonês também é assim, né? Os coreanos também são assim. Eles assustam quando chega no Brasil e tem abraço, pegar na mão, beijo. Aqui você fica um tempo, fica uma semana sem ver, você pega, abraça, né? O seu Alberto, né, o pai da Cláudia, ele, quando era solteiro ainda, não depois a gente casou, tinha lá toda a família reunida, né? E sempre tem que ter muita comida, muita comida. E você lembra que os patrícios, né, entre eles cumprimentam assim, beijando mesmo no rosto, sabe? Assim, homem, né, que não é a nossa cultura, mas eles abraçam, cumprimentam, dão um beijo no rosto. Então, assim, eles são muito carismáticos, né? Muito calorosos, né? E aí o Alberto é o seguinte, a gente comia, tinha muita comida, comia. Aí alguém me chamava para conversar assim na mesa, eu olhava, na hora que eu voltava, eu olhava meu prato, estava cheio de novo. Né? E aí, novo na família, não podia fazer desfeita, né? Não podia fazer desfeita, a gente ia comer. Os genros todos falam isso, a gente olhava para o lado, toda vez que você olhava, plástico no seu prato. Era magrinho, que eu vou colocar a foto dele, como é que era magrinho? Ele pesava 60 quilos. E ele comia muito. Hã? Ele comia muito. Quem? Seu pai. Não, Não. não. Não, eles... É a gente. Não, mas a gente... Ele quer servir bem, né? Mas a comida libanesa é muito, muito boa, não? Uma delícia. Mas é interessante os costumes, né? Quem é missionário, viaja muito, ele entende, aprende novas culturas. O seu Alberto, lá na hora da comida, umas coisas que eu assustei, né? O pão, o árabe, a gente come muito pão árabe com alface, né? Então ele pegava o pão árabe, rasgava com a mão, assim, abria, colocava comida e dava para as pessoas alface, enchia o alface de tabule, comia assim na mesa. É uma coisa que é diferente para nós, né? A gente... Então, gente, é interessante quando a gente estuda as culturas também, voltando aí falando sobre poligamia, né? Muitas mulheres. Na época, a Kátia, uma amiga nossa, né, que foi até uma professora nossa, ela vai muito na África. Aí ela foi lá e aí teve um rei
ela contando na nossa sala. O rei ficou doido com ela, querendo que ela fosse uma esposa dele. Aí a gente, Kátia, e ela é solteirona, né? Por que você não aceitou? Aí ela falou assim, vocês imaginam como é que é o rei? Ele tinha 2 dentes na boca e já tinha um monte de mulher, já tinha um monte de esposa. Ele queria que eu fosse mais uma esposa dele. Eu falei, misericórdia! Aí nós rimos até, gente. Então, assim, isso para eles é normal. A cultura deles lá, né? Ninguém assusta. E Paulo, quando vai, olha só, quando Paulo vai falar sobre o diaconato e o presbiterato na igreja, né, o pastor, quais são as atribuições do pastor, tanto pastor como diácono, ser cheio do Espírito Santo, ser marido de uma só mulher. Está vendo como é que Jesus veio restaurar? Jesus veio restaurar esse negócio, estava uma bagunça. E Jesus veio e restaurou o valor da mulher, quando ele chama as mulheres para poder servi-lo, né? Uhum. Gente, vamos terminar, Cláudio, nós temos 10 minutos para terminar aqui. Era muito maltratada. Não, a mulher não valia nada, né? Não eu era tenho uma prima que ela valorizada. foi na Turquia com o marido dela. Ela falou assim que ela foi junto com o marido e era como se ela fosse invisível. Entendeu? Eles nem olham para ela. Então oferecem tantas coisas pro marido, né? Trata bem o marido como se ela fosse ninguém. Então vamos lá, no 18, nós estamos onde aí? Agora eu sei. Nós vamos pular para o 11 a 15. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão. Você está vendo? Disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não ri, não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Isso mesmo. Você está vendo? Então, disse o Senhor. Então, o próprio Senhor. Então, quando Abraão se referiu a ele, quando chamou ele Senhor, ele viu que era o Senhor que estava ali no meio. Lê o 20 agora. Gente, estou pedindo para ela ler porque ela está com o microfone e fica mais fácil na gravação. 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Então, Abraão, o pessoal estava tendo guerra entre ele, né, entre os pastores. Abraão morava em Canaã, quer dizer, tudo era Canaã. E aí, Abraão morava numa parte e Sodoma e Gomorra estava aqui. E Ló foi morar aqui, perto de Sodoma. E aí, Deus falou: olha, o pecado de Sodoma agravou muito. E Jesus fala que nos últimos dias será como nos dias de Ló e dias de Noé. Então, pode continuar lendo, por favor. Lê o 20 agora. O 20 eu li. O 22. 22. Aqui Abraão vai interceder, né, pelos homens. Então aqui, nessa parte aqui, os anjos, esses 2 anjos, eles vão para Sodoma conversar lá com Ló. E Abraão fica sozinho com Deus. Pode continuar. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Olha. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Abraão perguntando para Deus, né? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fizeres tal coisa, matares o justo com o ímpio.
como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Olha como é que ele reconhece a Deus como Criador, né? O Deus de todas as coisas, o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Tá, aí Abraão vai falando com o Senhor, mas É isso que eu me atrevo a falar ao Senhor. Mas aí ele pergunta 45, depois, ó Senhor, 40, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, aí ele fala assim, ó, não se irrite comigo, deixa eu pensar só mais uma vez, e se tiver 10? Mas por que o Abraão ficou nessa palhaçada? Hã? Ele chegou e falou assim, eu não quero que mate o meu sobrinho. Aí vai diminuir até... Ah, você faz as... Não, ele estava intercedendo. Não, porque parece que, tipo assim, fica... A gente aprende... Ló, só que ele não tem coragem porque, sei lá, fica não tem coragem. Aí você fica, mas se fosse... Não, mas olha só, mas eu acho que não era nem Ló, que ele ficou impressionado, assim, ó, vai destruir a cidade inteira? Será que não tem... Mas será que não tem 50 justos? E se tiver só 10? Porque ele não sabe como é que é a cidade, tiver só 10. E olha só, e nem 10 tinha, gente. Ó, tinha o Ló, a Nem mulher 10 dele justos numa cidade. e 2 filhas. Ô, Milena, você tem umas dúvidas, mas assim, umas dúvidas que não estavam muito na gente. Talvez Abraão, os namorados das filhas, se tivesse acreditado, né? talvez aí seriam 8. Nem a própria esposa dele acreditou, né? Porque ela ainda duvidou porque você acabou olhando para trás. Aqui, ó, olha só, porque que talvez ele... Ó, Ela não obedeceu, né? Ela não obedeceu. O Ló e a esposa Ló e a esposa, 2 pessoas, mais 2 filhas, e se tivesse os 2 genros, né, já seriam 6 pessoas, mas o Abraão, ele falou assim, pelo menos deve ter mais justos ali, né, então ele chegou no 10. Aí a gente fica assim, e se ele continuasse perguntando, Senhor, se ele falasse diretamente, se o meu sobrinho lá, você não quer salvar os 6, não? Então, o Senhor vai destruir a cidade toda, não existe o se, né? Não existe o se. Isso aqui então, foi para a gente ficar sabendo, né? Pode ser que se ele continuasse orando, porque a Bíblia fala que Deus, ele, pela intercessão, a gente não fala que a gente mudaria a vontade de Deus, mas ele pode deixar de fazer certas coisas. Ele tem um plano que vão deixar isso aqui. Deixar de fazer ou fazer, ou né? fazer outras coisas. Então a intercessão é muito importante. Então a gente tem que lembrar. Sabia que não tinha esse tanto de Sabia. Mas aí... Era só a família de Ló que estava ali no meio. Ó, agora vamos ver. Qual que é o 33 para mim? Então, vocês podem ler. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Então, olha só, Abraão estava falando e Deus está ouvindo. Quando ele parou de falar, Deus se retirou. Ele poderia ter continuado falando, né? E aí, mas ele parou. Gente, a gente Deus fala muito retirou. aqui que Deus, ele sempre trabalha em parceria, né? Então ele sabe das coisas, mas ele quer ouvir da gente. Então ele trabalha em parceria conosco, sempre, né? Então, ele quer ouvir da nossa boca. Gente, Mas merece o amor dele. olha só, na aula que vem, nós vamos ver o nível do pecado. Não é domingo que vem tem, não. Domingo que vem tem, não. É no outro, né? É no outro. Vocês vão ver o nível do pecado que estava ali reinando lá em Sodoma e Gomorra. Vocês vão olhar, vocês vão pensar assim, isso acontece hoje. Pois é, acontecia naquela época lá, o nível da podridão, da promiscuidade. O que Deus realmente queria destruir essa terra, né? E por isso que o Senhor fala, né, que o fim, né, seria como nos dias de Ló e de Noé, né? Então, como que vivia esse povo lá em Sodoma, terrivelmente, né, questão sexual, terrível. E na época de Noé, eles desapercebidos, né? Totalmente. Só lembrando aqui que a gente estudou hoje, olha, Abraão, o nome dele era Abrão,
Aí Deus mudou. Deus mudou para Abraão. Era Sarai e Deus mudou para Sara. Depois que ela chamou de Sara. Foi na Sara, foi depois que ela ganhou um filho. Não, foi na aliança, né? Quando Deus fez uma aliança, ele mudou o nome. Então, ó, Sara e Abraão. Qual que era o nome dos filhos de Abraão, gente? Ismael e Isaac. Ismael e Isaac. E tem umas coisas, a Bíblia fala sobre, tem um negócio interessante sobre Abraão, que ele fala que ele seria pai de muitas nações. Abraão, ele teve outra concubina, que era Quetura, e dela também surgiu várias nações. Por isso que tem as nações vindas de Ismael. Mas teve depois de Sara. Depois disso aqui, né? Depois que ele teve, depois que Sara morreu, ele tomou mais uma mulher. Isaac, ele ainda teve mais filhos. O Isaac, Deus formou a nação de Israel. Mas vamos ver com quantos anos que ele morreu? Acho que é 160 anos. Depois, porque ele 100 anos é tipo 50. É porque ele ainda foi, olha, e Abraão ele ainda mandou buscar uma esposa para Isaac. Isaac tinha 40 anos, olha só, Isaac tinha 40 anos quando ele mandou buscar. Tá vendo, irmãos? Por que a gente está aprendendo essas coisas? Porque tudo isso é sombra das coisas que acontecem hoje. Até as outras mulheres da descendência dele teve De ser isso, ser estéreo. São 175. 175. Isaac, a Raquel teve também, ele morreu com 175. 175? Não, depois de 100 anos ele teve ele teve Isaac. Vamos ficar em pé, vamos orar? Quem quiser acabar de tomar o café, pode também. Irmãos, essa questão da escola bíblica eu acho muito importante, embora, por isso que eu gosto de começar 9 e terminar 10, se vocês quiserem um dia passar para 8 e terminar rápido, mas tem gente que gosta de dormir até mais tarde. Eu prefiro as 9. Mas então, essa semana nós vamos ter o retiro, vai ser uma semana muito abençoada. E estejam orando, irmãos, pelo retiro, pelo pastor Laranjeira, o pastor que vai pregar, e mais o pastor Leandro também que deve vir. Vamos ver, vamos orar. Vamos orar. Então, Senhor, muito obrigado por mais esse dia, te agradeço por esse tempo de estudo, que realmente o estudo, o ensino possa ficar na nossa mente. Que a gente possa gravar essas coisas, não só como história, mas como exemplo para a nossa vida, como coisas importantes que nos ensinam a cada dia. Que nós possamos guardar todos os ensinamentos, que o Senhor possa nos preparar durante esse dia, para estarmos à noite prestando um culto verdadeiro, racional ao Senhor. Amém. Que o Senhor possa nos livrar de todo mal, guarda-nos durante esse dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.